Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e vamos agora resolver uma questão no nosso plantão. Vamos comentar uma questão que diz o seguinte: em junho de 2016, um referendo aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia, episódio este que ficou conhecido como Brexit, em alusão à união de duas palavras, Britain, de Grã-Bretanha, e exit, saída em inglês. Sobre a aprovação em referendo da saída do Reino Unido da União Europeia, assinale a alternativa correta. Bom, eu coloquei aqui exatamente a imagem que foi postada lá no Forms, então a gente tem aqui especificamente três alternativas e, na verdade, o interessante é a gente entender o porquê que o item C está incorreto e porquê que o item B é de fato o gabarito dessa questão. O item B traz, na verdade, parte da explicação do Brexit, então por isso ele está correto. Esse item vai dizer que foi decorrente de sentimentos xenofobistas aprofundados pelo desmonte do estado de bem-estar social. Isso é realmente uma parte importante da explicação. Principalmente aquela parcela mais conservadora da população britânica acabou se incomodando bastante com alguns problemas que surgiram a partir do ingresso do Reino Unido na União Europeia. E entre um desses principais motivos, de acordo com principalmente essa parcela mais conservadora da população britânica, está a migração em massa, que, segundo eles, trouxe de fato muitos problemas econômicos e sociais para o Reino Unido. Problemas como, por exemplo, o desemprego, que aumentou, a redução do número de vagas de trabalho para a população britânica nativa, o aumento do endividamento público, o aumento da violência dentro do Reino Unido e também o aumento do radicalismo islâmico dentro do Reino Unido, inclusive com o aumento no número de atentados terroristas. Então, esses argumentos foram muito mobilizados, muito utilizados e acabaram pesando sim na decisão pela saída da União Europeia no referendo de 2016. Por isso, a gente pode sim considerar o item B como correto. Mas o mais importante aqui é a gente entender o porquê que o item C está incorreto. Esse item vai dizer que foi motivada por aspirações nacionalistas separatistas de segmentos conservadores londrinos. Bom, será que o erro está aqui nessa palavra, separatistas? Bom, na verdade, olha só, esse termo separatista ele é mais apropriado para se referir a movimentos regionais que de fato reivindicam a independência, ou seja, reivindicam a formação de um Estado independente. Não é exatamente esse caso, porque o Reino Unido é de fato um país que oficialmente é independente, mas o Reino Unido, assim como qualquer outro país membro hoje da União Europeia, ele teve que abrir mão de uma parte da sua soberania para poder ingressar na União Europeia. Ou seja, a partir do momento em que qualquer país integra um bloco econômico e político muito maior, como é o caso da União Europeia, de fato acaba ocorrendo uma certa redução da soberania, uma certa redução da autonomia em relação a uma autoridade central. No caso, aí a gente pode chamar de Bruxelas, né, que é o centro de comando da União Europeia de fato. Então, essa é uma reclamação grande, inclusive, do pessoal pró-Brexit, justamente essa redução da soberania, essa redução da autonomia britânica. Bom, apesar desse termo não ser o mais apropriado nesse caso, não está exatamente errado. Nesse contexto específico, a gente pode até se referir ao Brexit como um caso de separatismo. Então, tecnicamente não está correto, mas também não está exatamente errado dentro desse contexto. Então, o problema maior, na verdade, não é o termo separatistas. O problema está nesse finalzinho, segmentos conservadores londrinos. Quando a gente fala de londrino, a gente está se referindo especificamente a Londres ou a região metropolitana de Londres. E o grande problema aqui é que se a gente analisar o resultado desse referendo de 2016, a gente vai ver que houve uma distribuição bem heterogênea dos votos pelo território britânico. E esse mapa mostra um pouco disso para a gente. Olha só, alguns países dentro do Reino Unido tiveram votação favorável à permanência do Reino Unido na União Europeia. Olha só, a população da Irlanda do Norte e também da Escócia, lá no norte, votou majoritariamente pela permanência do Reino Unido na União Europeia. E olha só, essas regiões marcadas em vermelho aqui, interior da Inglaterra e País de Gales, são regiões onde a população votou majoritariamente pelo Brexit, pela saída do Reino Unido da União Europeia. E olha só, quando a gente olha aqui
Londres, que aqui está descrito como Great London, ou seja, Grande Londres, a região metropolitana de Londres, a gente observa que 60% da população londrina votou pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Na verdade, quem votou a favor do Brexit foi a população do interior da Inglaterra. Tudo bem? Então, essa questão aqui, ela é quase que uma pegadinha. Na verdade, ela está se referindo aos movimentos ali conservadores londrinos, que existem, é claro, mas eles não são majoritários em Londres. Tudo bem? Então, essa questão estava explorando exatamente a questão da distribuição dos votos a favor ou contra o Brexit em território britânico, e era necessário compreender que em Londres a população votou majoritariamente pela permanência do Reino Unido na União Europeia. E é por isso que o item C está incorreto. Tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!